Nós estamos continuando o nosso estudo sobre a doutrina bíblica da oração e hoje nós vamos examinar um texto em 2 Crônicas, no capítulo 7, que é um texto que nós cristãos amamos muito, é uma promessa muito importante de Deus. Vamos ler então 2 Crônicas 7, os versos 14 e 15. Diz assim o texto: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Precisamos lembrar o contexto desta promessa de Deus. Essa promessa foi feita ao rei Salomão na noite do dia em que foi inaugurado o templo em Jerusalém. Está relacionada às condições da primeira aliança feita com a nação de Israel, em que, se o povo desobedecesse às leis de Deus dadas a Moisés, Deus enviaria castigo na forma de guerra, fome e doença. O verso anterior, o verso 13, diz assim: Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e então continua: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e assim por diante. Então, a promessa é que eles poderiam chegar ao templo em Jerusalém, este templo que tinha sido inaugurado, e proceder como no verso 14, humilhar-se, orar, buscar a presença de Deus e deixar o pecado. E o povo de Israel experimentou isto várias vezes durante a sua história. Porém, existem diferenças importantes entre aquele povo de Deus no tempo de Salomão e a nossa experiência como povo de Deus hoje e a situação da nação brasileira em relação a Deus. Primeiro, o Brasil em 2020 não é uma nação com o mesmo propósito da nação de Israel no tempo de Salomão. O Brasil não é povo de Deus, no sentido que Israel era. O povo brasileiro precisa de salvação para se tornar povo de Deus. Segundo, o templo verdadeiro de Salomão já não existe. A primeira aliança perdeu validade com a vinda de Jesus. Nós, povo de Deus, desde a ressurreição de Cristo, vivemos debaixo de uma nova aliança em Jesus Cristo. Os termos da nossa aliança com Deus são diferentes dos termos daquela aliança com o povo de Israel. O nosso castigo, Jesus já levou, e Deus lida com o ser humano hoje não como nação, mas individualmente. Se algum filho de Deus precisa ser disciplinado, ele mesmo recebe a disciplina e não a nação como um todo. Alguém poderia dizer então, a promessa de 2 Crônicas não se aplica a nós. Porém, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 11, o seguinte: tudo isso, referindo-se ao Antigo Testamento, tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. E o mesmo apóstolo Paulo, também em Romanos 15, escreve desta forma:
Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, deve haver aqui alguma advertência ou instrução que nos sirva a nós que somos povo de Deus hoje. Nós somos povo de Deus e nação santa. Quem diz isso é o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2:9. A propósito, a quem o apóstolo Pedro chamou de povo de Deus e nação santa? No capítulo 1 da primeira carta de Pedro, no verso 1, nós vemos o seguinte, que ele está endereçando esta carta aos eleitos de Deus, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. É para estes que Pedro escreve. E ele escreve assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso aí está em 1 Pedro 2:9. Em outras palavras, povo de Deus e nação santa é quem obedece a Jesus Cristo e recebeu o perdão dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Este povo hoje está disperso pelo mundo todo. Está presente em muitos países. E sim, este povo de Deus precisa de fortalecimento. Eu não diria que Deus está castigando o seu povo, mas em alguns lugares do mundo, o povo de Deus está sendo duramente provado pela perseguição que eles estão enfrentando. Em outros lugares, o comodismo, mundanismo e egocentrismo estão impedindo um testemunho mais vibrante. Em todos os lugares, muitos estão desanimados, cansados e confusos com as interrupções de planos de vida e novas exigências que vieram com a pandemia. Igrejas perderam seus pastores, crentes em todo lugar perderam empregos e enterraram parentes e amigos. Sim, o povo de Deus de hoje precisa ser restaurado no seu ânimo, na sua esperança. A promessa de Deus em 2 Crônicas nos mostra o caminho. Diz assim, 2 Crônicas: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei. Enquanto alguns procuram lugares especiais, montes, torres, lugares santos, ou confiam em rituais ou palavras para garantir o favor de Deus, o que Deus exige mesmo são 4 atitudes: humilhar-se, orar, buscar a presença de Deus e desviar-se do pecado. Vamos examinar mais de perto cada uma destas atitudes. Humilhar-se é reconhecer a grandeza, soberania e a santidade de Deus e a nossa própria pequenez, dependência e pecaminosidade. É por isso que oramos em nome de Jesus, porque não temos pessoalmente nenhuma virtude que nos dê condições de falar com o Deus Santíssimo, Todo-Poderoso, que é também o justo juiz. O ser humano só merece condenação.
Mas Jesus sofreu condenação em nosso lugar e por isso é o nosso mediador. Nós temos coragem de chegar a Deus com nossos problemas pelos méritos de Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A arrogância faz com que nos afastemos de Deus para sermos autossuficientes. O orgulho nos leva ao egocentrismo que tira o nosso foco da vontade de Deus e o direciona para a nossa própria vontade. Nós podemos nos humilhar diante de Deus porque através de Jesus sabemos que Deus é bondoso e que os propósitos dele são sempre bons. E Deus nos aceita em sua presença porque Jesus atribui a nós a sua justiça. O apóstolo Tiago descreve muito bem o conceito de humilhar-se. Em Tiago 4, versos 6 e 7, ele fala assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. É isto que é humilhar-se, é submeter-se a Deus. E a evidência desta submissão é obediência. Em segundo lugar, o texto de 2 Crônicas diz que devemos orar. Orar é uma expressão de dependência de Deus. E dependemos de Deus para tudo, ou pelo menos deveríamos depender dele para tudo. Mas muitas vezes o nosso inimigo, Satanás, nos leva a crer que dependemos é de outras pessoas, outros seres humanos e seus esquemas. Por exemplo, muitos agem como se tudo na vida dependesse de algum político ou outro, ou de algum esquema de governo humano. Sem dúvida, tendo nascido em uma nação abençoada com a democracia, temos grande responsabilidade em relação às escolhas que fazemos de líderes e de ideologias. Mas é Deus que tem a última palavra para nós, na história pessoal de seus filhos e na história universal. Em última análise, dependemos somente de Deus. Sendo isto verdade, nós precisamos depender mais de Deus. Podemos falar com Ele sobre todos os nossos assuntos e podemos buscar sua orientação, sua sabedoria em relação a qualquer situação que estejamos enfrentando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E Tiago nos informa sobre a grande bondade de Deus em repartir a sua sabedoria conosco, quando ele escreve assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, tudo deve ser assunto de consulta a Deus. Uma grande preocupação de muitos é: como é que eu posso garantir que Deus me dê aquilo que estou pedindo? Penso que um bom início seria fazer o que Tiago sugere. Peça sabedoria em relação ao assunto que você enfrenta. Assim você saberá o que pedir. O problema não é que Deus não responde, mas que nós muitas vezes não queremos aceitar a resposta dele.
Faz bem lembrar que nosso Deus é misericordioso, bondoso e quer o nosso bem maior. Às vezes vemos filhos de Deus agindo como se Deus precisasse ser coagido a nos atender e convocam muitas pessoas para orar pelo seu assunto ou escolhem diversos tipos de sofrimento pessoal, jejum, acordar de madrugada, orar 40 dias, para demonstrar a intensidade do seu querer. Lançam mão de rituais sugeridos por líderes inescrupulosos, tudo para garantir que Deus faça a vontade daquela pessoa. Mas nada disso é necessário. Sabem por quê? Porque Deus sempre faz a sua vontade. É o apóstolo João que diz o seguinte, em 1 João 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Como podemos saber a vontade de Deus? Bom, a Bíblia é uma importante fonte de informação sobre a vontade de Deus. Por isso, ela mesma nos exorta a meditar nela dia e noite. Mas devemos também, em terceiro lugar, buscar a presença de Deus. Ou, como traduz uma outra versão deste mesmo verso, buscar a face de Deus. É assim que nós vamos conhecer o caráter de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Pense bem, é o rosto de uma pessoa que identifica para nós quem é aquela pessoa. Nós sabemos que ela está presente ou atenta para nós quando ela olha para nós. Quando nós confiamos em Jesus e nos submetemos a Ele como Senhor, recebemos o Espírito Santo. Isto é a presença de Deus. Nós temos garantida a presença de Deus em nós. Ele habita em nós. Mas muitas vezes nós é que ignoramos a presença dele e a orientação do Espírito. Quando Jesus falou a seus discípulos a respeito do Espírito Santo, ele falou algo importante a respeito disso. Está em João 15 e João 16. Eu vou ler apenas partes do verso. Você pode procurar e olhar o contexto outra hora. O primeiro verso está em João 15, o verso 26, eu vou ler apenas o último pedacinho, a parte B. O Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Quer dizer, ele vai nos dar informação a respeito de Jesus. E no capítulo 16, no verso 14, Jesus falou assim a respeito do Espírito Santo. Ele receberá do que é meu e o tornará conhecido de vocês, falando aos discípulos a respeito do Espírito Santo. É atribuição do Espírito Santo nos ajudar a conhecer Jesus, que é Deus, e sua vontade. Precisamos dar mais atenção ao Espírito Santo que está em nós. Em quarto lugar, o texto de 2 Crônicas 7, 14, fala que nós devemos desviar dos nossos maus caminhos. Por causa da nossa natureza pecaminosa, precisamos, como povo de Deus, estar sempre atentos para os caminhos que escolhemos. Estes caminhos são, para indivíduos, nosso estilo de vida, as decisões diárias que fazemos,
as atitudes que tomamos. São coletivamente os planos, decisões e soluções que damos a problemas e projetos, como na igreja local. Quando caímos no desânimo, no comodismo e nos entusiasmamos com os modismos do mundo em que vivemos, nós começamos a trilhar caminhos que nos desviam da vontade de Deus. No presente momento, o mundo todo vive tempo de muita confusão. Confusão política, ideológica, tecnológica, econômica e de saúde. Existem ameaças reais e imaginárias. Temos acesso a muita informação e desinformação. É necessário que o povo de Deus mantenha equilíbrio, fique firme e não perca o foco. Não podemos deixar de lutar contra o pecado em nossa própria vida, enquanto focamos em realizar a vontade de Deus. Temos uma ordem de Deus: pregar o Evangelho, fazer discípulos. Ao povo de Deus que vive no Brasil, cabe evangelizar o povo brasileiro e tantos outros povos que vivem aqui. Mas como povo de Deus, nossa responsabilidade ultrapassa os contornos do mapa do Brasil e se irradia para o mundo. Precisamos buscar em Deus os caminhos que devemos andar para executar esse mandato. Isto faremos se nos humilharmos na presença de Deus, buscarmos saber a sua vontade e orarmos para manter nosso foco na vontade de Deus. Assim seremos dirigidos por Ele e nos desviaremos dos maus caminhos que tantos estão propondo. Deus prometeu: eu os ouvirei do céu. Que assim seja. Amém.